Boa noite, professor Juliano, boa noite, professora Vitória, boa noite aos nossos participantes, sempre presentes, a quem sempre também agradecemos pela presença ativa mediante as perguntas, mediante a troca de referências, que todos e todas sintam-se sempre acolhidos, bem recebidos no nosso bate-papo, no nosso encontro virtual. Alguns informes bem rápidos. Hoje nós estamos completando 3 meses no ar, ininterruptos, né, professora Vitória? Toda semana estamos aqui. É um prazer poder continuar batalhando aí pelo ensino de história, compartilhando com vocês esse trabalho e essa alegria, porque o trabalho é extremamente prazeroso, de trazer aqui professores da educação básica, pesquisadores da nossa área, do nosso campo. Então, convidamos também todos, né, a conhecerem um acervo que já conta aí com várias participações de regiões diferentes, de temáticas diferentes, que vocês conheçam, compartilhem e possam, né, professora Vitória, também fiquei bem feliz hoje por saber que o bate-papo já está sendo citado em algumas pesquisas, como referências em artigo, e que bom, é isso aí, o projeto é para nós, para todos nós. Passo a palavra à Vitória e, na sequência, o professor Juliano, a quem a gente sempre agradece aqui pela participação. Boa noite a todos e todas, boa noite, professor Juliano, a gente agradece muito a sua participação, né? Vai falar um pouco sobre essa experiência na educação básica nesse momento, né, especial. Antes da gente começar, eu gostaria de dar um recado sobre a questão dos certificados. Em função de uma alta demanda, a gente está tendo alguns probleminhas no sistema e acaba dando alguns erros no envio. No entanto, aos poucos, a gente vai corrigindo esses erros e enviando os certificados. Caso vocês tenham algum problema, pode mandar um e-mail para lapeisufvjm@gmail.com, tá? Bom, então vamos dar início então ao nosso bate-papo de hoje. O professor Juliano é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, mestre e graduado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Ele tem uma licenciatura com ênfase em patrimônio histórico e atualmente ele leciona História no ensino médio e na Internacional Bacalaureate, como é que é? Eu não sei como pronuncia. Bacalaureate. Tá. No Colégio São Luís, em São Paulo. E aí ele vai falar um pouquinho, né, vai se apresentar um pouco e vai trazer essas reflexões, né? Primeiro o professor vai apresentar e depois a gente vai abrir para perguntas. É com você, Juliana. Primeiramente, boa noite, Marcela, Vitória, boa noite a todos os presentes. É uma honra ter sido convidado para o canal hoje, para poder partilhar com vocês um pouco da minha experiência como professor, pesquisador e hoje professor da educação básica, né? Então, eu me sinto muito feliz e sinto muito honrado, né? Esse canal é incrível, eu desejo vida longa para o canal. Eu acho que é um espaço de convivência, de partilha dos professores e pesquisadores da área de ensino incrível, e eu acho que a gente não teria nenhum evento que pudesse criar os efeitos que esse canal vem criando, né? Então, espero mesmo que a gente possa manter essa experiência por muito tempo, né? Antes de começar a falar um pouco sobre a reflexão que eu propus para essa noite, eu queria fazer uma ressalva, né? Dizer que não sou um especialista na área de ensino de história, né? Então, não vou aqui me ater em grandes proposições metodológicas e teóricas dessa área, né? Eu, na verdade, tenho algumas impressões e posições a compartilhar com vocês, né? Na verdade, eu venho nos últimos anos, pós a minha defesa de doutorado, aí, me enveredando pelos estudos do ensino de história, né? Mas esse bichinho do ensino de história, ele vem me acompanhando aí desde o final da graduação, na verdade, né? Existe uma grande culpada por isso, que é a professora Sônia Miranda, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? A qual eu tenho profunda admiração e respeito, né? Devo a ela
essas inquietudes que me marcaram e que me formaram como professor, né? Então, eu utilizo desse espaço também para dizer para ela o meu muito obrigado, né? Assim, ela é uma grande referência para mim, né? E, bem, para começar também, eu queria dizer que o meu lugar social como professor hoje, né, da qual eu ocupo, né, num colégio aqui na cidade de São Paulo, que é um colégio de classe média, né? Então, isso não reflete a realidade da rede privada em São Paulo, né? Como também não reflete a realidade de todo o país, né? Eu sei que a gente está aí partilhando nessa noite com professores de todos os lugares do país, então eu estou falando de um lugar muito específico, né? E eu acho que o momento do chat vai ser exatamente para a gente ouvir professores de outros lugares com outras realidades, né? Tampouco também eu estou falando em nome de professores da rede estadual ou da rede municipal, né? Então, eu queria deixar isso também bastante claro, né? Nós aqui em São Paulo paramos no dia 21 de março, especificamente no nosso colégio, e nós não fizemos uma grande parada, nós paramos por 2 dias e retornamos logo na sequência, ou seja, nós não tivemos recesso, né? Mas isso também não reflete toda a rede privada de São Paulo, né? Alguns colégios optaram por um recesso, né? E nesse exato momento, no mês de julho, estão em aula, né? Enquanto eu e os meus colegas e outros colégios aqui da cidade de São Paulo estamos em férias, né? Tornaremos agora no ensino remoto em agosto, com previsão de retorno presencial para o dia 8 de setembro, para todo o estado de São Paulo, né? Tanto a rede privada quanto a rede pública, né? Enfim, isso de acordo aí, né, com as previsões de como estarão as condições pandêmicas pelo Estado, né? Então, essa é uma questão também a ser colocada, né? Podemos colocar o próximo slide, Vitória, por favor? O próximo, por favor. Esse, eu queria começar assim dizendo como foram os primeiros dias, né, de ensino remoto, de aulas na pandemia, né? E eu acho que esse meme muito me representa, né? Foi um pouco assim que eu me senti no início das aulas, né, na pandemia. Então, esse meme começa, né, dizendo saudade de ser professora, né, minha filha? Agora você virou youtuber, cameraman, redatora, digital influencer, editora de vídeos e apresentadora, né? Eu acho que assim como outros colegas, né, os efeitos do início da pandemia na nossa vida, desse ineditismo, desse momento histórico que a gente está vivendo, né, os impactos disso na vida social e profissional, e essas novas demandas, né, de um devir profissional que a gente desconhecia, né, isso nos causou uma série de demandas que a gente não domina, né, e aí a gente teve que transitar por uma série de funções que não vêm da nossa formação, né, inicial e continuada, né. Eu imagino que, assim como muitos de nós aqui hoje, nós não tivemos isso, né, durante a nossa graduação e tão pouco depois, né. Essa é uma discussão, essa é uma pendência que ficará aí para as formações, para gerações futuras de professores pelo Brasil, né? Enfim, então, acho que esse meme aí muito me representou no início, né, desse processo. Eu vou falar um pouco melhor sobre os dilemas, né, dessa vida no ensino remoto durante a pandemia, mas outra questão que eu acho que pegou muito nós professores durante esse processo inicial foram alguns questionamentos sobre o que fazem os professores durante a pandemia, né? Bem, nós fazemos muitas coisas, né? E acho que fazemos além da conta, inclusive, durante o ensino remoto, né? Primeiro que a gente teve que instrumentalizar uma parafernália tecnológica digital que a gente
não dominava, né? Essa foi uma questão muito colocada, né? Eu nos primeiros dias aí tive muita dificuldade, né, de lidar com a plataforma do colégio, né, com os recursos que o colégio me oferecia e que eu precisava utilizar, né, com os alunos. Eu brincava com os meus alunos de que eu dormi digital, eu dormi analógico e acordei digital, né? Então eles tinham que ter paciência comigo, porque a coisa iria demorar um tempo para funcionar, né? No fundo também, eu acho que isso expressava um pouco uma resistência da minha parte, né? Que já vinha de um certo tempo com as novas tecnologias, com a cultura digital, né? Eu tinha essa dificuldade, né? Esse não entendimento dentro desse processo na educação, né? E aí eu acho, por exemplo, e aí eu falo diretamente para a Marcela, né? Os escritos da Marcela me ajudaram muito a refletir sobre isso, né? O quanto seria importante pensar nessa cultura digital e na educação, né? Como eles estão muito atrelados, né? Então, eu acho que eu venci muitas barreiras dos meus preconceitos a partir desses textos e da busca de outros referenciais que os seus textos podiam me oferecer nesse momento, né? E, enfim, é uma aprendizagem que vai ser para a minha vida toda, né? Quem sabe um dia eu vou conseguir lidar um pouco melhor com isso. Mas eu acho que isso reflete um pouco as dificuldades que nós, professores, encontramos. E eu acho que é isso aí, né? Enfim, a gente está aprendendo, né? E eu acho que esse momento também do ensino remoto é um momento de uma aprendizagem, de uma construção, né, assim, de nós, professores, dos nossos alunos, né? Um pouco como o próprio Cortella fala, né? A gente está construindo uma curadoria, né, diante desse ensino remoto, né? Desse como fazer a aula acontecer, né? Então, eu acho que vem muito a calhar nesse sentido aí. Bem, então, a gente está instrumentalizando, né, essa tecnologia, aprendendo como fazer isso, a gente está preparando as aulas, né, a gente está estudando, isso é um processo também muito, muito demorado, né? A gente está, né, acionando aí os nossos saberes o tempo todo para construir esse novo formato de aula, preparando novos materiais, né? E eu gosto muito de pensar a construção desses saberes docentes que a gente aciona o tempo todo, muito a partir das proposições do Tardif, da professora Ana Maria Monteiro, né? Acho que são referenciais muito interessantes para a gente pensar isso, né? Então, mas ao mesmo tempo também representa muitas dificuldades que eu, pelo menos, tive, né? De pensar que agora o quadro se transformou em slides, né? Se transformou nos recursos digitais de escrever na tela do computador, né? Especialmente durante as videoaulas ou da aula ao vivo, né? Que eu também precisei aprender a fazer, né, nesse momento. Então, isso ficava muito presente. Ter que construir esses materiais, né? Tudo isso, então, alguns professores também tiveram que criar apostilas, né? Textos complementares, enfim. Esse processo foi tudo muito complicado, né? E, além disso, a gente estava fazendo o quê? Avaliações, né? Corrigindo avaliações, dando devolutivas para os alunos, participando de... volta um pouquinho o outro slide, Vitória, por favor. A gente estava fazendo reuniões pedagógicas, né? O anterior, por favor. Isso. A gente estava em reuniões pedagógicas, né? Frequentemente, semanalmente, prestando atendimento por chat aos estudantes, responsáveis, coordenadores, né? Adaptando os documentos curriculares, né? Que precisavam ganhar uma outra linguagem para o ensino remoto, porque tudo aquilo que a gente planejou, né, lá para o início do ano letivo, não servia mais, né, para o acompanhamento, para os registros da escola, para o acompanhamento que os responsáveis fariam dos seus filhos, isso não cabia mais, né?
era um momento também de selecionar, né, conteúdos, habilidades, competências que a gente faria a partir de agora, né? Então, era uma construção de novos documentos curriculares a partir de então. Então, enfim, dentro dos limites, né, nós estamos nos esforçando muito, né, para tentar, né, continuar, né, a nossa maneira a nos esforçar para oferecer para os nossos alunos, dentro do ensino remoto, uma aprendizagem significativa de história, né? Eu acho que isso, para nós professores que estamos conseguindo trabalhar em escolas, e aí independente da rede privada, da rede pública, né, que venha de novas propostas metodológicas para isso, né? Porque eu venho partilhando muito de conversas, né, de WhatsApp, com alguns colegas professores aqui de São Paulo, né, que estão tendo muitas dificuldades desse manuseio com as plataformas durante o ensino remoto, né, porque trabalham em colégios conservadores, que não aplicavam novas tecnologias, né, colégios apostilados, né, colégios ainda aos moldes de uma educação bancária, né, que, de repente, tiveram que se adaptar ao ensino remoto e acharam, né, que aplicar as novas tecnologias resolveria, né? E aí a gente sabe que não adianta, né, tecnologias com uma metodologia, né, que ainda é uma metodologia que não comporta os novos tempos, né? Então isso também acaba se tornando um problema, né? É preciso repensar as aprendizagens, né? Quer dizer, as metodologias e as aprendizagens que essas escolas estavam fazendo, né? Então, se não mudar a metodologia, não adianta mudar as tecnologias, né? Então, essa era uma questão colocada, né? E que a gente ainda percebe presente, né? Em algumas redes privadas aqui em São Paulo e acredito também pelo Brasil, né? Então, enfim, essa era uma questão, um ponto que eu queria tocar. Pode passar o próximo slide, por favor, Vitória? E aí, como ficam, né, um pouco falando sobre essa questão avaliativa, né, e eu acho que esse tema foi muito polêmico, né, eu discuti muito com os meus colegas professores aqui em São Paulo, isso muito nos preocupou, né, durante esse tempo aí, esses quase 100 dias que nós ficamos em aula aqui, né, que primeiro, né, se a gente pensar em toda estrutura, né, educativa, muitos alunos já estão sendo prejudicados pela falta da aula presencial, né, pela falta do contato com a escola, com os colegas e com os professores, né. No caso, por exemplo, aqui de São Paulo, né, a rede municipal, por exemplo, ela oferece uma apostila, né, chamada de trilhas de aprendizagem para os alunos, mas essa apostila impressa, ela não chega para todos os alunos, né? Ela também oferece recursos através de um aplicativo que também não chega para todos, muitos alunos não têm acesso. A rede estadual tem recursos tecnológicos um pouco melhor, né, através de videoaulas, mas que também nem todos os alunos conseguem acessar. É uma realidade um pouco diferente da rede privada, né? Enfim, então a gente sabe que muitos alunos já estão sendo prejudicados pela falta desse acesso, né? E aí eu estou falando de uma maneira geral, obviamente, né? Então, nós ainda vamos, né, se a gente pensar no processo avaliativo, especialmente na ideia da reprovação, né, a gente ainda vai duplamente, né, prejudicá-los com uma reprovação. Então, essa era uma questão que não dá para ser possível, né? Então, como repensar isso, né? Esse é um questionamento que a gente vem colocando, né? Então, no nosso colégio, pelo menos, né? O que a gente vem tentando, né, dentro dos nossos limites, é trabalhar as atividades de forma processual, né, diversificada, né, tentando manter aquilo que a gente
vinha construindo dentro de uma aprendizagem significativa com os alunos, utilizando vários recursos, produzindo, né, produtos finais diversificados, fazendo trabalhos em grupos, né? Então, construindo, por exemplo, podcasts, vídeos, né? Mantendo linguagens ainda tradicionais, como produção de textos, seminários com eles. Então, enfim, a gente está tentando, né, dentro do que é possível no ensino remoto, manter, né, esse tipo de produção de atividades, né? E especialmente tentando manter algo que eu acho que é muito, muito importante, que são as atividades interdisciplinares, né? Os trabalhos com os parceiros, né, de área, então a geografia, né, e também de artes, que são geralmente parceiros muito importantes dos trabalhos que a gente realiza lá, né. Então, essa é uma questão que fica muito claro para mim. Na questão da prova, que sempre foi uma questão que me pegou, né, o que a gente vai fazer com a prova, porque a gente não pode fugir da estrutura apresentada pelo colégio, essa é uma questão que a gente está colocada, né? Eu confesso que isso não foi algo que me preocupou tanto, né? Especialmente porque já venho trabalhando com as minhas turmas, uma perspectiva de elaboração de provas, né? Onde eu exercito com eles no dia a dia das aulas que exijam muito mais reflexão por parte deles, né? E que demande capacidade de relacionar saberes e produzir, a partir disso, conclusões, né? Então, eu procuro muito evitar perguntas diretas, né? E aí, pensando no ensino remoto, né? Se a gente está muito preocupado que o aluno tem uma vastidão de situações e de possibilidades de consulta, né? Como se a consulta também fosse um grande problema, né? Eu acho que as questões que eu procuro trabalhar com eles, elas podem muitas vezes estar, né? Então, por exemplo, ao invés de trabalhar com eles, né? Quais foram os fatores responsáveis pela ascensão do nazismo, por exemplo, né, trabalhando um contexto contemporâneo, eu procuro pegar até que ponto a propaganda nazista, né, ela foi responsável pela ascensão do regime, né? E aí, num tipo de pergunta como essa, eu quero que o aluno tenha a capacidade de ponderar, né? Quer dizer, que ele possa responder para mim, olha, a propaganda ela foi importante, né? Ela teve o seu papel de construção de uma ideologia, né? Dentro de um regime totalitário, né? Mas ela não foi o único fator, né? Assim, essa formação, essa ascensão veio de uma série de aspectos desse processo de final de Primeira Guerra Mundial, né? De crise econômica, de crise política, de disputas políticas na Europa. Então, eu preciso que o aluno ele possa mobilizar outros saberes, né? Que ele possa ampliar o repertório dele. Então, a coisa não fica muito mecanizada, né? Então, eu geralmente já procurava, lá nas minhas aulas do presencial, explorar um pouco essas questões que movimentavam os alunos para uma questão mais reflexiva do que de perguntas mais diretas, né? Bem, passando para o próximo slide, Vitória, por favor, eu volto aí nos dilemas no ensino remoto, né? E aí eu estou me prendendo um pouco ainda nesse início, né, que a gente vivenciou nesse momento, né? A gente teve uma demanda quantitativa muito imperativa, né, sem domínio imediato desse processo, né? Eu tive a sensação, nas 2 primeiras semanas, né, que eu estava trabalhando o dobro, né, do que eu trabalhava no presencial, né? E eu realmente estava trabalhando o dobro do tempo, né? Assim, eu passei as 2 primeiras semanas quase que sem dormir direito, né? Eu dormi em poucas horas,
porque tudo era bem diferente, né? Assim, eu levava para produzir uma videoaula que era um material gravado, que ficava nos arquivos da turma, na plataforma, algo em torno de 10 minutos, 15 minutos. Eu levava, muitas vezes, quase um dia inteiro para gravar isso, né? Para poder fazer um bom slide, poder utilizar recursos digitais, enfim. Era uma aprendizagem para mim, eu não tinha muito manuseio isso, né? Não tinha muito conhecimento para fazer isso. Então, eu tive um desgaste físico, emocional nesse início, né? Então, realmente, eu estava trabalhando muito, né? Eu ouvia muitos relatos de colegas aqui em São Paulo, da rede privada, né? E até pouco tempo atrás, conversando com uma grande amiga minha, ela dizendo que no colégio dela, ela falava, Juliana, eu estou há mais de 2 meses sem dormir, né? Assim, de tanta demanda. E a gente, em alguns colégios, foi imenso, né? De cobranças, né? De exigências, né? Então, isso foi muito pesado nesse início, né? Então, essa questão, ela foi bastante complicada, né? Acho que um outro dilema, um outro grande desafio foi a questão do nosso espaço sendo invadido, né? A nossa sala de casa virou a sala de aula, né? Eu aqui tive no meu apartamento muito pequeno, né? Eu tive que pegar uma parte da minha sala, da minha mesa e fazer o espaço da minha apresentação, né? O espaço entre eu e os meus alunos, né? Então, melhorar um pouco esse espaço, né? Melhorar o posicionamento do meu notebook para me apresentar para os alunos nas aulas ao vivo, né? Então, tudo isso era importante, né? E ao mesmo tempo, lidar com as questões imprevisíveis que aconteciam, né? Eu conversando com os alunos nos nossos encontros ao vivo e os meus 2 cachorros latindo, né? Então, virei meme por várias vezes, né? Os alunos me mandavam um meme, né? Professor tentando explicar a matéria, os meus cachorrinhos atrás latindo, né? Então, eles compartilhavam isso para mim, eu achava muito engraçado, né? Então, e aí eu fico imaginando, né? Os meus colegas com filhos pequenos em casa, com outras tarefas domésticas, o quanto isso era muito mais, né, complicado de lidar, né? Quer dizer, o nosso espaço privado, ele ganhou um outro desafio com essas questões, né? E além disso, eu acho que essa grande exposição, né, do ensino remoto mexe também com uma outra questão que eu acho que é muito caro para nós, né? Muito caro para nós, porque é uma questão que está lá na base da Constituição, do que nós entendemos como professores, né? Que é a perda da nossa autoria e autonomia docente, né? Ou ao menos o medo dessa perda, né? Ou de como ela vai ficar, né? Durante o ensino remoto ou pós a pandemia, né? E aí eu gosto muito de pensar um texto que me marcou muito durante a minha formação, que é a aula como texto, né, do Ilmar de Matos, né? Porque é isso, né? Assim, a sala de aula, a aula, ela é a nossa produção, né? É o momento que a gente ressignifica os nossos saberes, é o momento que a gente ressignifica aquilo que a gente entende como história, né? É o lugar onde a gente sabe o que a gente está fazendo, né? E aqui, né? A gente é um espaço que a gente está muito exposto, né? A gente está muito visível e a gente não sabe o que está por trás dessas câmeras, né? A gente não sabe o que está acontecendo na casa dos nossos alunos, né? Então, eu acho que isso causa muitas incertezas, causa muitos medos, né? Então, isso é um grande problema. Só para colocar o finalzinho desse slide, Vitória, e eu acho que, diante ainda de todos esses dilemas, a gente tem que lidar com algo que é muito sensível, né? Que a gente nunca tinha passado, né? Porque, além de tudo isso, a gente está lidando com perdas de vidas, né? Hoje, né, mais de 80 mil vidas, né, que a gente está perdendo, tendo que lidar
com perdas de vidas diretamente ligadas com pessoas do nosso convívio pessoal e dos nossos alunos, né? Porque a gente sabia lá no começo da pandemia que uma hora isso chegaria a nós, né? E isso foi horrível, né? Chegou um momento aqui que eu fiquei pensando, caramba, uma hora eu vou conhecer alguém, né, que vai perder um familiar, vai perder alguém, e daqui a pouco começou a chegar ao nosso conhecimento de alunos que tinham parentes que estavam perdendo pessoas pela Covid-19. Então, e isso era muito traumático, né? A gente ainda precisa pensar como a gente vai lidar no futuro com isso, né? Pois bem, assim, eu já estou quase encerrando a minha fala. A gente pode passar para o próximo slide. O próximo, por favor. Isso. E aí eu queria, assim, mesmo para finalizar, entrar numa outra questão, mas que diretamente está conectada com essa questão que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, né? Mas que me toca muito, né? E que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, né? Assim, eu acho que dentre os tantos desafios que a gente vivencia na nossa prática docente, algumas questões nos últimos tempos elas têm pesado muito para nós, né? Então, eu acho que essa relação ela faz sentido nessa minha fala, né? E aí por isso que eu quis também abordar a questão do negacionismo, né? E pensá-la, né, diante aí desses tempos de ensino remoto, né? Não quero aqui me ater a questões profundas sobre o negacionismo. Eu acho que temos colegas aí muito qualificados para falar sobre isso, e eu acho que a ANPU está abrindo espaços muito importantes para professores e pesquisadores da área poderem compartilhar isso com a gente, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar que o negacionismo ele é um projeto político, né? Que está ganhando cada vez mais terreno, né? E ele realmente é um elogio à ignorância, ele é um ódio, né, aos intelectuais, né, aos professores, aos cientistas de maneira geral, né, a nós professores em especial, né, é um ataque, né, no sentido de que nós somos rotulados como conspiradores, doutrinadores, né, destruidores, né, dessa história tão bonita, né, desse tesouro nacional, né, que é a história brasileira. Somos construtores, né, de conflitos, né, na tentativa de destruir os heróis nacionais, né, enfim. É um pouco isso que a gente está ouvindo, né? No fundo, o que eu sinto é que os negacionistas, eles não aceitam as pluralidades, né, e querem construir uma verdade única, né? Então, isso vem ficando cada vez mais pesada para os professores das escolas, né? E isso muito me afeta também nesse exato momento, né? Esses dias eu estava ouvindo uma fala do professor Arthur de Ávila, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E pensando nesse contexto atual, ele diz que há 3 pilares interessantes para a gente pensar, né, esse negacionismo nesse momento, né? Primeiro, a crença nesses mediadores, né, que estão propagando esse negacionismo, né? Assim, o porquê que está ganhando tanto terreno, né? Outra questão é também como a fake news ela vem trabalhando com muito sucesso, não só no Brasil, mas no mundo, né? E aí uma outra questão também é a expansão da extrema-direita, né? Quer dizer, esse conjunto de coisas criou, né, um efeito aí de muita projeção para o negacionismo, né? E além de tudo isso, nos últimos tempos a gente presenciou também uma demanda pelo passado, da qual a história disciplinada ela não deu conta, né, de responder de maneira geral para a sociedade, né? E aí, nesse sentido, eu acho que cabe também, né, não só para os pesquisadores, para a academia, mas para nós, professores da escola, pensar, né, inclusive, como uma autocrítica, de que a história ela não pertence só a gente, né?
ela pertence a toda a sociedade está produzindo histórias, né? E no caso dos negacionistas, eles têm recursos que muitas vezes são recursos muito mais potentes, né, no alastramento dessas histórias do que a gente, até porque eles trabalham, né, com jogos de sedução, né, eles trabalham com investimentos que vêm do grande capital, né, para produzir os seus vídeos, né, os seus YouTubers da vida, enfim, né, então, que dificilmente a gente consegue concorrer, né, e os nossos alunos estão assistindo isso, porque eles vêm para a escola comentar com a gente o que eles estão vendo, né? Então, essa é uma questão muito complicada, né? Então, é claro que eu não quero aqui, de maneira alguma, trazer mais uma culpa para a gente se sentir responsável, não, né? Mas para a gente pensar, como diria o carreteiro, que os sentidos da história, eles não estão só na escola e na academia, né? Eles estão em vários lugares, e a gente precisa também está muito atento a isso, né? A gente precisa percebê-los, esses sentidos, em vários lugares, né? E como que a gente pode atuar melhor nisso, né? Nesses últimos 3 anos da minha atuação em escola, essa questão vem me pegando muito, assim, né? Eu acho que o pior momento para mim foi o segundo semestre de 2018, né? Durante a campanha presidencial. Foi um momento que eu fiquei com muito medo, né? Pela primeira vez, eu senti medo de dar aula de história, né? Eu me senti inseguro, eu nunca tinha passado por isso, nem no meu início de carreira, né? Eu tive ansiedade por conta disso, né? Então, essa questão me afetou muito, muito mesmo, né? E isso, eu acho que era efeitos um pouco desse clima, né, que a gente estava vivendo, de crescente fascismo no Brasil, né? E eu acho que o negacionismo contribuiu muito para isso, né? E eu acho que as coisas não melhoraram, né, de lá para cá, né? Então eu comecei a pensar como que eu precisava enfrentar isso nas minhas aulas, né? A minha maneira e dentro dos meus limites, daquilo que eu poderia fazer, né? Então, nesse sentido, se você puder colocar o último slide, Vitória, por favor. Não, um antes, por favor. É o penúltimo, na verdade, desculpa. Isso. Não, penúltimo, antes desse. Antes desse. Isso, não, depois desse. Não, deixa eu ver. Não, Vitória, eu acho, desculpa, eu tô, o que tá falando, não se, isso. Não se pode negar a história, esse mesmo. Não se pode negar a história. É o anterior a esse. Esse, obrigado. Desculpa aí pela confusão. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando o quê? Bater de frente com os alunos quando essas questões entram nas nossas aulas não dá resultado, né? Não é uma postura legal, né? Então, não era assim que eu queria proceder, né? Tampouco também construir narrativas muito complexas e numa linguagem de difícil acesso para os meus alunos não era também o caminho, né? E aí eu comecei a pensar muito na devolutiva da questão para eles, né? Então, se você acha isso, por que você acha isso, né? Onde você ouviu isso? Por que disso? Né? Me explica para mim, eu preciso entender de onde você tirou isso, né? E muitas vezes a minha conversa ia para o caminho assim, olha, a gente não vai conseguir responder isso agora na aula, a gente vai precisar ir para casa, pensar, pesquisar, e isso vai continuar na próxima aula, né? Então, o meu caminho, o meu procedimento na sequência era propor pesquisa para eles, né? Então, essa era uma situação que eu vivenciei, né? E era um procedimento que eu comecei a trazer, né?
E enfrentar essa questão mais de frente foi algo que eu comecei a planejar ao longo do ano letivo, né, especialmente 2019 e esse ano, né, mesmo ainda dentro do ensino remoto, eu venho, dentro dos meus limites aí, eu venho tentando fazer isso em alguns momentos que eu percebo mais condições, né, para discorrer diretamente para os alunos entenderem o que é negacionismo, né. E aí a gente podia pensar que a gente tem uma playlist, né, de negacionismo aí para discutir com os alunos, né? Eu listei alguns aqui, né? O Holocausto não ocorreu, não houve genocídio indígena, nazismo é de esquerda, a ideia do bom colonizador, né? Existem trabalhos hoje, especialmente em Portugal, né? A professora Marta Araújo vem trabalhando muito com isso nos livros didáticos de história em Portugal, né? Não houve ditadura, né? O não houve ditadura me criou um problema numa escola que eu trabalhei, porque eu tive um aluno muito interessante que era uma escola de... o eixo era história temática, então a gente trabalhava com o eixo autoritarismos, e dentro desse eixo os conteúdos eram fascismo, nazismo e ditadura civil-militar no Brasil, né? E a gente começava pelos relatos das torturas na ditadura, né? Então, era assim que a gente começava as discussões sobre ditadura. E, de repente, um aluno, no final da aula, ele me procurou para me perguntar por que eu só falava coisas negativas da ditadura, né? E eu falei para ele, ora, mas por que só coisas negativas? O que você acha que teve de positivo? Me conta, eu quero entender. O que você acha? Ele, professor, teve segurança, ele falou, a economia ia bem, né? Falei, mas por que a economia ia bem? Tenta me explicar isso, né? Ele não sabia muito bem desenvolver o raciocínio dele, né? Ele falou, mas a inflação, ela era um pouco melhor do que foi em alguns momentos, né? As pessoas tinham um pouco mais de dinheiro e tal, tinha mais emprego. Eu falei, olha, a gente ainda vai trabalhar um pouco melhor essa cronologia, né, do período da ditadura, você vai perceber nas próximas aulas, né, que não foi bem assim, a gente vai ver que vão ter crises econômicas, né, então talvez a gente vá perceber que a economia não foi um ponto positivo para pensar a ditadura civil-militar no Brasil, né, então espera aí, aguarda um tempo, que eu acho que essa questão é mais complexa, a gente pode discutir isso em outro momento, né? Bem, ele, beleza, então, né, e tal. Termina minha aula, o diretor me chama, né? Ele, Juliano, olha só, fulano veio aqui, né? E ele, então, quer saber de você, ele que veio contar para mim, ele não veio reclamar, ele veio só indagar que você só fala coisas positivas, coisas negativas, e ele acha que teve coisas positivas e tal. E aí ele falou, olha, o que eu falei para ele é o seguinte, ditadura é ditadura. O que tem de bom na ditadura? Né? Se o seu professor falou para você que em algum momento vocês vão problematizar essas questões que você está trazendo, confia nele. Espera o que ele tem para te dizer. Né? Aguarda esse momento. Né? Por sorte, eu trabalhava com um diretor fantástico, né? Que assim, foi muito bacana e que dava muito respaldo para o trabalho, né? Mas a gente sabe que essa também não é a realidade, né? Ainda mais nos momentos com isso e trabalhando com temas sensíveis e de uma história mais presente, né? Então isso também é mais complicado, né? Outras duas experiências, só para terminar, né? Que eu trabalhei esse ano com os alunos e durante agora esse período de ensino remoto, né? Uma foi sobre um negacionismo que eu acho que é mais batido, mas enfim, ele também está em voga, né, que foi o terraplanismo com os meus alunos da primeira série. Na verdade, eu nunca tive um aluno que veio apresentar o terraplanismo para mim, ele surgiu nas minhas aulas mais mesmo como uma negação ao terraplanismo, né, mas eu achei também que era interessante a gente discutir os argumentos dos terraplanistas, né, a gente estava estudando as navegações marítimas, né, e aí eu propus para os alunos, a partir de uma questão disparadora, que era uma análise fílmica sobre uma cena do 1492, a descoberta da América, né? A descoberta do paraíso, para a gente poder, então, discutir como que, ao longo do tempo, né, essa questão
de que a Terra era redonda, ela já estava sendo comprovada há muito tempo, né? E culminou que dias depois, né, a Estação Espacial Internacional trouxe para a gente fotos, né, evidências fantásticas disso, né? Então os alunos foram trazendo, né, nas nossas aulas aí remotas essas investigações que eles foram fazendo, né? Enfim, isso foi um momento também muito interessante. E uma outra questão que eu pude discutir um pouco de forma mais direta, né? E eu acho que é um negacionismo mais sofisticado e que está entrando com mais força, né? E que eu fiquei um pouco receoso de fazer isso no ensino remoto, né? Um pouco pela dificuldade de que talvez no presencial seria um pouco menos difícil de trabalhar, né? É essa ideia de uma tentativa de minimizar, né, a participação, minimizar os efeitos da escravidão no Brasil, né, os efeitos da escravidão para os sujeitos escravizados, né, e a participação do colonizador nesse processo, né. Isso é uma questão que a gente vem percebendo muito. É um tipo de negacionismo mais sofisticado, né, assim, eu não vi ainda diretamente um negacionista falando que não teve escravidão, mas a gente vê discursos, né, de que a escravidão não foi bem assim, né, a escravidão ela não foi tão cruel assim, né, inclusive eu parti de uma ideia negacionista, né, que a gente viu há um tempo atrás, de que os portugueses nunca haviam pisado na África, né. E aí, qual foi a minha proposta para os alunos da segunda série? Né? A gente estava trabalhando a escravidão no Brasil no século XIX, né? Essa era a proposta curricular, e eu então pensei, até numa proposta, numa perspectiva mais transatlântica, né? De pensar essa conexão Europa, África e as Américas, de trabalhar um pouco o tráfico, né, de africanos para o Brasil. E aí a gente foi pesquisar os dados do site Slave Voyage, né, que acesso para alunos de escola e eles trazem dados dos navios para todas as Américas, né? E aí para todo o período do tráfico, né? Desde o século XVI até o século XIX, né? Então ali é possível você perceber o nome da embarcação, o ano, o país de origem, de onde saiu, as pessoas envolvidas, os traficantes, quantos escravizados foram trazidos, o porto que chegou nas Américas, né? Então eu me concentrei especificamente nas 3 primeiras décadas do século XIX. Então, durante a aula ao vivo com os alunos, a gente fez uma observação do banco de dados, a gente foi pesquisando ali, e eu quis chamar a atenção dos alunos onde estavam os portugueses nessa, né? A ideia era essa. Então, olha, o porto saiu lá de Lisboa, né? O capitão era português, então eu quis muito destacar a presença desses portugueses nesse processo do tráfico, né? Então, essa era um pouco a minha intenção, né? Eu acho que a gente também tem que um pouco quebrar o discurso negacionista a partir dessas evidências e ajudar os alunos a perceberem essas evidências históricas, né? Essa era um pouco a minha ideia. Uma outra questão também que eu acho que está muito presente nesse discurso e que tenta minimizar os efeitos, né, horríveis da escravidão para os escravizados, né, é a questão exatamente da violência, do tráfico e da escravidão, né? E aí eu apresentei para os alunos o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, né? E aí eles ficaram impactados com aquilo, né? Eu propus a gente assistir um vídeo e fazer uma discussão a partir de um texto, de um trecho historiográfico sobre essa questão, e eles não conheciam essa história que foi silenciada por muito tempo, né? Eles ficaram impactados em saber que o Brasil foi o país que mais recebeu africanos, né, sequestrados de África para cá. Então, eu quis um pouco falar, olha, que escravidão foi essa, né? Ela foi adocicada, como estão tentando nos contar, né? Eu poderia ter inúmeros outros, né, exemplos para trabalhar com os alunos, né? Mas eu achei que essa conexão,
né, que eu estava querendo fazer de tráfico, Brasil, século XIX, né, ela cabia muito bem nesse momento, né? Então era um momento também de trabalhar um pouco essa questão. E nesse slide ainda, Vitória, eu acho que uma das minhas pretensões, né, é a seguinte, né, para o futuro, não sei se eu vou alcançar um dia, né, de que os meus alunos entendam, né, que todo mundo pode ter posições ideológicas, políticas, né, isso é um direito de cidadania, né, agora, o que deve ser questionado por eles, né, é se deve manter essa posição às custas da verdade histórica, né, às custas de uma ciência que se produz, né, de uma forma muito difícil, né? Então, é importante que eles reflitam muito sobre isso, né? Então, eu acho que essa é um pouco a perspectiva que eu venho trabalhando em cima disso, né? Mesmo diante de toda essa sobrecarga que a gente vem tendo dentro desse momento de ensino remoto, né? Eu acho que esse momento de ensino remoto vem mostrando para mim que a escola ela é substancial, né? E que o professor não é substituível, né? Então, eu queria encerrar minha fala com essa frase, tá bom? É isso, gente, falei demais, desculpa. Juliano, muito boa a sua apresentação, né? Muito bom trazer essa experiência para compartilhar. E aí tem uma coisa muito interessante, né, Juliano, na sua trajetória, que eu acho que é uma trajetória também comum, né, a várias pessoas da nossa geração, vamos dizer assim, que trilha a formação acadêmica, chega no doutorado e depois vai dar aula, né? E aí a gente carrega uma experiência metodológica, né, de pesquisa para a sala de aula, que eu acho que é extremamente importante, né? Você tem uma larga experiência com o trabalho com as fontes históricas, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta antes da gente abrir para a pergunta do público, que é o seguinte: você falou, né, e a gente debate isso, né, principalmente no âmbito da história pública, que o conhecimento do passado, ele não é de propriedade do historiador, né? Ele é algo que enfim, o historiador ele não é proprietário disso, né? No entanto, na situação que a gente está vivendo, nós nos vemos cada vez mais, né, chamados a trazer a construção do conhecimento histórico, né, através, principalmente, do trabalho com evidências, em função, quer dizer, de uma negação, né, de todo esse processo que a gente está vendo, que você descreveu muito bem, né, que os professores na sala de aula que estão vendo isso de uma maneira muito forte, né, desde 2015, a gente começou a ver indícios desse tipo de coisa, e a gente se vê obrigado a trazer cada vez mais esse trabalho, essa reafirmação da construção do conhecimento através do método historiográfico, né? Você sente algum tipo de conflito em relação a isso? Olha, Vitória, antes, eu não sei se eu entendi bem, mas o seu início, né, assim, eu dou aula na educação básica desde que eu me formei, né, assim, paralelamente ao mestrado e doutorado, eu estava dando aula na escola, né, eu não sei se eu sinto conflito nisso, né, assim, eu não sei necessariamente se eu sinto, mas o que eu penso é que talvez por muito tempo tenhamos criado a impressão que essa história nos pertencia, né? Ou que a sociedade talvez confiasse demais no que a gente escrevia, no que a gente produzia, né? E talvez nós, professores também, né, das escolas, né? E a gente começou a perceber que não é bem assim, né? Então, e talvez a gente foi bastante surpreendido, né, com esse momento que a gente vem vivenciando aí, de um crescimento de produções de histórias, né, que não são construídas por nós, né, e
que muitas vezes não necessariamente são histórias negacionistas, né? E que não são histórias que não tenham alguma qualidade, né? Alguma procedência, né? Enfim, acho que isso também é uma questão que talvez na história pública esteja sendo mais bem debatida, né? E analisada também, né? Enfim, acho que é isso. Uhum. Bom, a Marcela vai trazer algumas perguntas, né, Marcela? Juliano, só antes de trazer pergunta, também queria comentar rapidamente, me identifiquei muito com a sua fala, né? Eu tenho trabalhado, tenho feito atividades, ações, tanto também com a educação básica, como com a formação de professores, e o que você falou, né, das videoaulas, dessa questão, até comentei aqui no chat, do estresse que isso gera também para quem está perto, né? Quem não mora sozinho e que tem que negociar esse espaço, isso é altamente tenso, né? Então, é preciso falar sobre isso. É óbvio que a gente vai também desenvolvendo algumas habilidades, né? A gente não se achava capaz de fazer certas coisas e a necessidade faz a gente ter que fazer e às vezes conseguir fazer e até mesmo se surpreender, mas eu acho que é muito importante falar desse outro lado, né? Dessas dificuldades, como você bem pontuou. Tem uma pergunta, Juliana, que eu estou aqui bem ansiosa para fazer, desde que ela foi feita, da Valéria. Em relação à sua experiência, como é que você traçou estratégias, né? Queria que você falasse sobre as estratégias de ensino com os alunos especiais, na sua experiência nessa época de ensino remoto, né? Mediado pelas tecnologias. Eu acho que é uma pergunta bem importante da gente discutir aqui sobre a inclusão, né? As necessidades especiais, então... Você tem experiência com isso? Como que foi isso na sua prática? Então, Valéria, eu não tenho nesse momento nenhum aluno de inclusão diretamente envolvido, né? Assim, a minha prática, a minha experiência com alunos de inclusão estão fora desse momento, né? De ensino remoto. Então, eu realizei alguns trabalhos, alguns projetos, algumas propostas, mas não diretamente envolvidos nesse exato momento, né? Assim, então, não teria nenhuma proposta assim para te contar e para a gente partilhar agora. Desculpa, infelizmente eu não tenho. Mas eu acho que, Juliano... perdão, Vitória, bem rapidinho, eu acho que esse é um tema, inclusive eu já tinha pensado isso em algum momento, a gente vai trazer aqui colegas, eu conheço um colega que tem um trabalho excelente com o ensino de história no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Eu acho que esse é um tema que precisa também ser trabalhado. Então, professora Valéria, né, a gente não tem uma resposta, mas a gente vai discutir isso em algum momento aqui dos nossos encontros. E eu acho para se pensar as múltiplas, né? As múltiplas formas para a gente pensar a inclusão, né? Não só as questões de alunos especiais com questões físicas, mas também intelectuais, né? Então, eu sempre, quando trabalhava essas questões na escola, eu sentia dificuldade de encontrar referenciais para isso. Era sempre muito difícil. Inclusive a troca, né, de experiências com professores de história, né? Então, a gente sempre fica, né, nas incertezas se a gente está promovendo práticas significativas que estão realmente, né, produzindo aprendizagem. A gente sabe que a gente sempre procura fazer o melhor, né, que a gente consegue, né? A gente acredita nisso. Juliana, a gente tem uma pergunta aqui do Marcos. A avaliação de história é o lugar de legitimar, deslegitimar narrativas sobre o passado. Qual o limite para discursos que negam o conhecimento histórico consolidado, né, que vai nessa linha do que você estava falando? Desculpa, Vitória, eu não escutei. Cortou para mim. Tá bom. Qual o limite para discursos que negam o conhecimento histórico consolidado? Então, eu acho que o grande limite, né? Eu não sei se eu entendi bem essa questão que o Marcos está colocando, né? Eu acho que a gente tem que pensar que
não dá para a gente também receber, né, todas essas questões que estão sendo trazidas para os alunos sem proporcionar um espaço de debate, né? Acho que uma coisa que a gente sempre precisa questionar com os alunos e refletir quais são as diferenças entre opinião e conhecimento, né? Então, é importante a gente colocar que o conhecimento histórico, ele é construído, né? Ele tem procedimentos, né? Ele passa por uma série, né, de experimentos, né? Ele tem um profissional, né, que tem toda uma construção teórica, né, uma vivência para se tornar esse profissional, né, que vai manipular as fontes com todo o seu conhecimento, até que esse conhecimento seja produzido, né? Então, é preciso que os alunos da escola entendam esse processo de construção, a gente vem chamar de história, né? E que fora disso, né, o que a gente conhece pode ser uma história, mas não é uma verdade histórica, né? Então é importante a gente ajudar os alunos, né, dentro de uma flexibilização, né, conseguir entender essa diferença, né? Então eu sempre tentei pontuar muito isso para os meus alunos nessas nossas conversas, né? Peraí, da onde você está tirando essa sua afirmação? Né? Qual é a procedência dela? Onde você ouviu dizer isso? Ah, eu ouvi num site, mas que site é esse? Né? Ah, não me lembro. Ah, site tal, mostra para mim, quero ver que site é. Então, olha, desconheço essa fonte. Né? Quem é essa pessoa? É um historiador? Não sei, professor. Então vamos descobrir, né? Então eu acho que essas eram questões que eu procurava muito discutir com eles, né? E aí eu acho que o acesso às tecnologias também ajudava, né? Eu falava, então dá um Google aí, descobre quem é esse cara para nós, né? Vamos tentar pesquisar qual texto é esse. Então, eu acho que esses mecanismos da pesquisa, né, são mecanismos que ajudam um pouco os alunos a filtrarem essas questões, né? Então, e aí começar a fazer essa diferenciação entre opinião e conhecimento, né? E eu acho que daí vai ajudar os alunos também a entender o que é conhecimento histórico, né? Então, eu acho que chega um momento que eles conseguem, por exemplo, fazer esses discernimentos, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei lá na minha turma da primeira série e de forma rápida, a turma toda falou, poxa, mas não é possível, né, que a gente, ainda hoje, 500 anos depois, os caras estão tirando com a cara dos renascentistas, né? Então, a piada foi essa, e eu achei muito bacana, né, eles chegarem a essa conclusão. Então, enfim, né, eu acho que o caminho é um pouco esse, assim, né? Espero não encontrar um terraplanista nas minhas aulas, vamos ver. Sim. Tem mais uma pergunta aqui para a gente ir finalizando, que é o do Danilo. Ele pergunta o seguinte: Juliano, como vocês lidam com a pressão de preparar para o Enem na rede privada em meio ao ensino remoto, em que o ritmo dos estudantes, dos professores, nem sempre é o mesmo do presencial? Tá. Eu tenho o privilégio de lecionar só com a primeira e a segunda série, né? Então, por mais que a gente tenha algumas questões protocolares, né, de provas ainda de múltipla escolha, né, e de trabalhar muito com a Base Nacional Curricular e pensar questões voltadas para o Enem, né, eu ainda consigo trabalhar muito dentro de uma metodologia procedimental, né. Eu acho que isso é um privilégio, né, e eu tenho também 4 aulas de história por semana, né. Isso também me dá muito mais fôlego, né, para poder produzir as minhas aulas, trabalhando com os alunos, né, as questões que são me exigidas diante dessas avaliações externas, né, mas eu também consigo trabalhar questões que eu acho que são significativas e importantes para os meus alunos, como análise das fontes, né, atividades que façam sentido para essa história crítica e reflexiva que eu quero
desenvolver com eles, né? Então, eu sei que para algumas realidades, né, como eu também já passei de trabalhar em colégios, por exemplo, que eu tinha 2 aulas semanais, né? O que eu faço com 2 aulas, né, no ensino médio, né? Então, era às vezes muito complicado, né? Eu já trabalhei em sistemas apostilados, né, que a gente se sufocava para dar conta daquilo, então era sempre muito complicado, né? Essa não é a minha realidade no momento, né? Então, mas é sempre muito, muito difícil, né? Eu acho que os meus colegas aí da terceira série do médio estão sempre mais apreensivos com essas questões, né? E talvez também os professores do Fundi 2 têm muito mais tranquilidade para trabalhar com essas questões do que os professores do ensino médio, né? Saudades do Fundi 2, às vezes. 6º ano, né? Ô, delícia! O 6º ano é uma maravilha. Eu também. Eu sempre fui me alertavam, cuidado com o 6º ano, é um perigo. Gente, é o melhor turno. Eu morria de medo até pegar um 6º ano. Aí depois comecei a sentir saudades. Pois é. Cadê a Marcela? Bom, a gente vai caminhando para o final, né? Já foi muito, muito boa a sua fala. Eu acho que está tendo alguns probleminhas de conexão aqui. Espera aí, só um minuto, deixa eu ver. Deixa eu colocar alguns comentários aqui. Infelizmente, aqui em Minas Gerais, são 2 aulas semanais de história, né? São Paulo ainda tem essa vantagem de ter 3 no fundamental, né? Marcela, então a gente vai caminhando para a finalização. Eu gostaria de agradecer muito a participação do professor Juliano, né, de poder compartilhar essa experiência. Essa experiência, né, que a gente tem uma diversidade muito grande, né, de experiências na educação básica, como ele falou no início, quer dizer, você tem realidades completamente diferentes, então a ideia também é trazer essas várias realidades, e o Juliano tem feito um trabalho muito bom, né, eu vejo as postagens no Facebook, né, dos trabalhos no presencial, né, que você postava mais, enfim. E aí é isso, Marcela. Opa! Bom, eu acho que a gente está tendo uns probleminhas aqui de conexão. Eu gostaria, então, de agradecer em nome da Marcela também, em nome do projeto, né? E obrigado também por estar acompanhando a gente. Obrigado pela presença de todos e todas aqui. E se cuidem, continuem se cuidando, continuem em casa, não achem que descobriram a vacina, porque ainda não descobriram, né? Tem gente que acha que já descobriu, mas ainda não. Então, é isso. Boa noite a todos e todas, e a gente fica por aqui. Boa noite, gente. Obrigado. Até uma próxima.